dia que o Senhor fez para nós, Pai. Nós queremos nos alegrar em Ti, nós queremos nos alegrar na Tua salvação, no Teu poder, na Tua graça, Senhor, na Tua vida, Senhor, que está sobre nós. Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. A nossa mente, ó Deus, atenta, Senhor, para as Tuas palavras, Senhor. Pai, eu sei, ó Deus, que é um tempo extremamente profético, ó Deus, que fala muito mais, ó Deus, daquilo que estamos vivendo agora e daquilo que vamos viver, do que uma história que já aconteceu. Senhor, e no nome de Jesus, que o nosso coração, ó Deus, esteja sensível para perceber aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer, aquilo que o Senhor espera de nós, porque nesse mundo, ó Deus, nesta terra, Senhor, só importa aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor espera de nós, Pai, aquilo, ó Deus, em que o Senhor irá vir nos prestar contas e que nós poderemos ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pai, que a nossa vida tenha um só objetivo: te agradar e fazer a tua vontade. No nome de Jesus, assume agora esse lugar, todo esse ambiente, cada coração, nos livra das dispersões, ó Deus, nos livra, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que vem para roubar a nossa atenção, roubar o nosso coração. Nos conecta agora, ó Deus, com o céu. Nos conecta agora, Senhor, com a Tua presença e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fico presa no vestido. Amém. Se as crianças quiserem ir lá para o Kids, já está tendo salinha, tá bom? Se quiser ficar lá, as professoras já estão por lá. Eu estou morrendo de medo desse microfone estar muito alto. Eu estou falando baixinho. De manhã, assustar. Mas glória a Deus. Começamos hoje, né? Finalizamos outubro com a Reforma Protestante. Primeiro domingo desse mês a gente estava em conferência. Sempre que estivermos em conferência, a gente dá uma pausa aqui na EBD por causa da agenda da igreja. E hoje retornando com as profecias de Daniel, e vamos avançar aí até dezembro. A gente sempre fica, né, nessa coisa da definição do tema. A gente tem lá ainda no nosso Instagram as sugestões que muitas pessoas deram, e dentro disso a gente vai escolhendo, né, o que vai ser feito, mas também muito sensível àquilo que Deus direciona. E o livro de Daniel é um livro extremamente profético para essa época que nós estamos vivendo. Já há algum tempo, teve uma quarta-feira que eu ministrei aqui na igreja, ontem eu estava até assistindo a ministração de novo. Já tem, acho que 2 meses, um pouco mais, que eu ministrei sobre o livro de Daniel. E falei assim, gente, como eu me vejo nesse momento, né? Parece que o mundo está avançando assim ao nosso redor e a gente precisa se manter fiel àquilo que nós cremos, fiel à palavra, fiel à nossa fé, mesmo que tudo ao nosso redor esteja nos cercando, né? O contrário. Eu falei que parecia que a gente estava vivendo num exílio, né? No próprio mundo. Depois, se vocês quiserem entrar lá no canal, assistir, ontem eu assisti de novo, bem legal, como permanecer em fé num mundo de credulidade. Foi essa palavra. E vocês vão perceber, né? Por isso que eu orei isso, eu peço que vocês também estejam com esse espírito de oração, para perceber a relação, aquilo que Deus está falando para nós nos dias de hoje. Amém? Então, vamos começar aqui, passando para vocês como é que vai ser a nossa agenda. Hoje a gente vai começar falando um panorama geral do livro de Daniel, quem era Daniel, qual foi o contexto do exílio, né, o momento ali em que o livro foi escrito. Dia 20, próximo domingo, a gente vai falar sobre jejum. A vida de Daniel é muito marcada pelo jejum. E a gente vai falar dos jejuns que Daniel fez, né? Muitas vezes a gente fala de jejum de Daniel, aí a gente fala de 21 dias de jejum, de um certo tipo, e, na verdade, ali
esse propósito, ele está mesclando 2 tipos de jejum diferentes que Daniel fez. E dentro de jejum, depois a gente vai incluir ali também no tema, a gente vai falar de batalha espiritual. Tá bom? Depois vamos falar sobre livramentos, intercessão, governo e visões do futuro. Tudo isso a gente consegue delimitar ali dentro do livro de Daniel. Eu vou acompanhar por ali, vai ser melhor. Então, antes de começar, dando esse panorama, eu queria ler com vocês o primeiro capítulo, que ele é bem introdutório. Abre aí em Daniel, capítulo 1. Ele é bem introdutório, vai falar do contexto de como isso estava acontecendo, vai falar de quem são os principais personagens do começo aqui dessa história. Abre lá, Daniel, capítulo 1. Venham para cá, vocês dois, senta aqui na frente. Abre aí no telefone de vocês, Daniel, capítulo 1. Então, vamos lá. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados a servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos sacerdotes permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Contexto, né? Eu quis ler todo o 1º capítulo, que ele vai explicar bem o contexto. O que aconteceu? Jerusalém foi invadida por um outro reino,
e as pessoas foram levadas em cativeiro. Esse cativeiro, esse exílio, ele aconteceu em partes. Foram 3 partes, a gente vai ver aqui na linha do tempo. Mas Daniel, com esses 3 colegas aqui, a Bíblia não vai falar que eles eram amigos, mas fala que eles estavam ali dentro do mesmo grupo e com o mesmo propósito, né? E eram da mesma tribo, então provavelmente eram amigos. Eles foram levados nessa primeira leva. E a gente vai vendo qual era o modelo de implantação de cultura. Eles não queriam subjugar esses jovens, né, no sentido de escravizá-los. Eles queriam pegar tudo de bom que eles tinham, mas transformar isso dentro da cultura deles. O que eles falam? Eles vão vir para cá, eles já têm que ser pessoas da nobreza, competentes, capacitadas, e eles vão aprender a nossa cultura, a nossa língua. E das primeiras coisas que são feitas é o quê? Trocar o nome desses jovens. Todos eles tinham nomes que glorificavam a Deus. Eu até tenho isso escrito aqui, do ladinho aqui da minha Bíblia, porque isso aqui é algo que mexe muito comigo. O nome para o povo judeu é algo muito importante. A gente vai ver, né? Uma criança nasce, o nome dela geralmente está vinculado à ocasião do nascimento dela ou ao propósito que Deus vinculou àquela pessoa. E para o judeu isso é muito forte. Então, esses jovens chegam lá com nomes, e todos os nomes têm relação com quem Deus é. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias Deus é quem me ajuda. Engraçado, né? Quando eu leio esses nomes, eu fico pensando, por exemplo, aqui Ananias, né? Deus foi gracioso comigo, né? Quando a mãe de Ananias teve ele, imagina o sentimento, o contexto que teve para ela escolher esse nome. Tudo isso falava a respeito da pessoa, mas quando eles chegam lá na Babilônia, o que fazem? Vocês não têm mais esses nomes, vocês não têm mais essa identidade. Daniel, que era Deus é meu juiz, virou Beltesazar. Beltesazar é o quê? Tesouro de Bel. Bel era o principal deus da Babilônia. Então, falou assim, você não tem mais nada a ver com esse Yahvé, com esse Deus, agora você é tesouro de Bel. Ananias, agora, era Sadraque. Sadraque era inspiração do sol, o significado desse nome. Mesaque significa quem é como Acu, que é um dos deuses da Babilônia também. E Abidnego significa servo de Nego, que também era um dos deuses. Então, o contexto é esse, mergulhar eles dentro de uma nova cultura e fazer com que eles se comportassem daquela forma. Mas, aqui no primeiro capítulo, a gente vai vendo a determinação desses 4 jovens em permanecer fiéis ao seu Deus. Por mais que obrigassem eles agora a carregar um novo nome, por mais que obrigassem eles a aprender outras culturas, outras histórias, eles iriam permanecer, custasse o que custasse, fiéis a Deus. E a gente vê a honra que Deus dá àqueles que permanecem nessa fidelidade. Então, vamos falar sobre esse livro de Daniel. Foi um livro que foi escrito parte em hebraico, parte em aramaico. A primeira parte dele é em hebraico, que é a língua dos judeus, própria deles. O meio do livro está escrito em aramaico, que era uma língua mais comercial, uma língua mais ampla, né, que os judeus também conheciam, mas que era uma língua mais ampla. O Tiago falou um nome, eu esqueci. Mas como se fosse uma língua de comércio. E o final do livro volta a ser escrito em hebraico. Ele data aproximadamente do ano de 530 a.C. Então, Daniel foi para o exílio em 605 a.C., mas a escrita do livro foi bem depois, né, 530. Daniel é o próprio autor, aquele que carrega o nome do livro é o autor desse livro. Não se menciona a família de Daniel, nem esposa, nem filhos, o que reforça uma ideia de que Daniel seria um eunuco. Há muitos anos, o Tiago lendo essa passagem, e aqui fala chefe dos oficiais, e a gente estava lendo uma tradução, falava assim, chefe dos eunucos. Aí o Tiago falou assim, uai, se ele era chefe dos eunucos, ele era chefe de Daniel, então quer dizer que Daniel era eunuco. Aí eu falei, calma, calma, não vamos tirar conclusões precipitadas, porque eu nunca ouvi isso. E a gente sempre ficou, né, com essa ideia, mas nunca tinha ouvido uma outra pessoa falando, né? E lá em casa o Tiago fala o seguinte, se você está tendo uma ideia muito nova, muito revolucionária, que você nunca ouviu a respeito da Bíblia, calma,
Pode ser que você está vendo coisa onde não tem, porque Deus sempre revela. Tem algumas coisas assim que eu vou lendo, eu fico assim, meu Deus, gente, olha que incrível, eu nunca vi ninguém falar isso. Olha só, eu acho que é assim, a revelação exclusiva. Aí, daqui a pouco, geralmente, na mesma semana, eu vou lá, escuto alguém, aí a pessoa fala a mesma coisa, eu falo, poxa, Deus, eu achei que eu estava sendo, né, estava com exclusividade. Mas, geralmente, Deus trabalha assim. Né? E aí a gente guardou isso, e foi muito legal, que aí a gente, estudando esse material, a gente ouviu o Rodrigo Silva, né? Ele é um arqueólogo, um estudioso, pastor, muito conhecido, muito profundo na palavra, e ele trouxe também essa ideia com mais embasamento histórico. Né? Aí a gente falou, não, então agora faz sentido. E por quê? Porque Daniel, e vai ter outros relatos aqui a respeito da vida de Daniel, nunca a família dele está incluída, né? Esposa e filhos. Quando alguns tipos de juízo eram determinados a uma pessoa, por exemplo, a pessoa ia ser levada como escrava. Raramente era só ela, geralmente era ela, a família, né? A esposa e os filhos. Quando o Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram ali jogados na fornalha, foram só eles. Mas, quando aqueles homens, né, que desejaram mal para eles foram lançados no lugar deles, foram eles e a família. Então, reforça essa ideia de que pegaram esses jovens, parece que Daniel tinha por volta de 15 anos, quando ele foi levado aqui no exílio, e eles tiveram a obrigação de estarem ali a serviço do rei. E essas pessoas que estavam a serviço do rei ali no palácio eram eunucos. Já se pode imaginar por quê. Né? O rei tinha suas mulheres e não queria ninguém que colocasse isso ali em risco. Então, e também a gente vai ler os textos que falam, né, as profecias que falam a respeito desse exílio, fala isso, fala, os seus filhos serão levados e se tornarão eunucos. Então, tudo isso vai reforçar essa ideia. Do capítulo 1 até o capítulo 6 vai falar da parte histórica desse exílio, da Babilônia, o que foi acontecendo, e do capítulo 7 até o capítulo 12 vai falar na parte profética, na parte de até escatologia também, de visões do futuro. Essa linha do tempo aqui vai mostrar para a gente como que foi que aconteceu, né, parte dessa história. Eu vou falar certo, Nabopolassar é um nome que não fala na Bíblia, mas que fala na história. Foi um rei antes de Nabucodonosor. Ele subjugou a Assíria e inicia o segundo império babilônico, e também chamado de Império Neobabilônico, isso 612 a.C. 605 a.C., Nabucodonosor assume o trono da Babilônia, faz a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Está lá em 2 Reis 24, Deuteronômio 12, e é nessa primeira deportação que Daniel e seus amigos são conduzidos para a Babilônia. Nabucodonosor, em 603, sonha com uma estátua e é revelado a Daniel o sonho e a interpretação. 597, tem a segunda deportação dos judeus para a Babilônia, dessa vez 10.000 são conduzidos para o cativeiro. Nessa ocasião, o profeta Ezequiel também é conduzido ao cativeiro. Na 586, a terceira deportação de judeus para a Babilônia, dessa vez cerca de 832 são conduzidos para o cativeiro, e nessa ocasião o templo de Jerusalém é incendiado e a cidade é destruída pelas forças babilônicas. Tem as referências aí. 581, a quarta deportação de judeus para a Babilônia, dessa vez são cerca de 745 conduzidos ao cativeiro, como revela o profeta Jeremias. 562, o fim do reinado de Nabucodonosor, ele reinou por 43 anos no Império Babilônico. 564, 37º ano do cativeiro de Joaquim, o rei Evil-Medraque liberta e lhe dá o status de rei. Em 538, cai o Império Babilônico, Ciro decreta a liberdade para os povos que foram levados ao exílio da Babilônia, os judeus são beneficiados conforme foi profetizado por Isaías. Então, quando Deus profetiza o tempo que o povo iria ficar sujeito a esse império, ele falou o tempo que seria também. Porém, o povo ainda foi achado em falta ali, o povo ainda não tinha se consertado diante de Deus, e esse tempo foi aumentado. Mas essa linha do tempo assim mostra muito da história. E a gente vê que foram feitas várias deportações, porque, a princípio, eles não entraram em Jerusalém para destruir tudo e acabar com todo mundo.
Mas, com o tempo, eles foram pegando mais pessoas, porque, como eles estavam subjugados, aquele povo tinha que servir aos interesses e às necessidades do Império Babilônico. Então, eles foram pegando, o povo foi ficando também bem revoltoso ali na terra, e eles queriam manter ali em rédea curta, por isso que foram feitas tantas deportações. Quando o rei Ciro assume, ele liberta o povo, e, aos poucos, o povo também vai voltando, porque, inclusive, aqui no livro de Daniel, a gente vai ver. O povo estava em cativeiro e ficava no cativeiro chorando o que tinha acontecido, como é que gostaria que fosse, por que Deus não fez, por que Deus permitiu, aqueles questionamentos. E chega uma hora que Deus fala com Daniel, fala assim, bora, levanta. A vida de vocês agora está acontecendo aí, então levanta, construa casas, vão morar nelas, tenham filhos, tenham famílias, arranjem esposas para os seus filhos, continua vivendo a vida. Porque, às vezes, a gente está passando por um momento de necessidade, um momento de tribulação, um momento de perseguição, e a gente simplesmente para no tempo. Fica esperando tudo aquilo acabar para depois voltar a viver. E Deus adverte esse povo assim, não, gente, continua. Porque na hora que a vida voltar, vocês não vão estar parados no tempo. Tive uma situação com uma pessoa que ela estava com um problema muito sério no casamento. Eles acabaram se separando e a pessoa ficou presa naquela condição ali, né? Orava pelo esposo, orava pela restauração do casamento, mas ela não fazia mais nada. Ela não tinha amigos, ela não tinha outros relacionamentos, ela não ia trabalhar, nada. Eu falei para ela, falei assim, olha, glória a Deus, continua orando pelo seu casamento, porque eu creio que essa é a vontade de Deus, a restauração. Mas não para no tempo, continua. Vai trabalhar, vai ter relacionamentos, vai ter amigas, vai estudar. Porque, na hora que as coisas acontecerem, você não vai ter que, agora eu vou voltar a viver. Né? Então, eu me lembrei desse exemplo aqui, porque Deus mandou o povo continuar. Então, quando eles são liberados para retornar para a sua terra, eles também vão voltando aos poucos. Ele é o período que a gente vai lembrar de Zorobabel, né, amor? Zorobabel vai primeiro, depois Esdras para as reconstruções, e depois Neemias. São os livros que a gente vai vendo aí essa história. Então, qual é o contexto do cativeiro babilônico? O povo havia se afastado de Deus. Deus deu várias advertências ao povo. E o coração do povo se voltando contra Deus, em prostituição, servindo a outros deuses, imitando costumes dos outros povos, fazendo casamentos mistos, e Deus advertindo, até que chega um tempo que isso se esgota, e Deus começa a profetizar o juízo sobre a nação de Israel. Então, Deus proferiu juízo contra a nação de Israel por meio de seus profetas. A gente vai ver algumas passagens lá em 2 Reis, no capítulo 20, Isaías 39 e Jeremias 25, a gente vai ler daqui a pouco. O rei Ezequias, ele estava ali reinando sobre Israel, ele foi acometido de uma doença da qual ele iria morrer. E ele orou ao Senhor, o Senhor acrescentou a ele anos de vida e deu para ele uma vitória sobre Senaqueribe, que era o rei da Síria. Ezequias iria morrer, o rei da Síria iria dominar ali sobre a terra, mas Deus enviou esse livramento sobre ele. Então, Ezequias, depois, né, desse tempo, ele recebeu uns representantes da Babilônia, mandado por aquele rei lá, Nabopolassar. É esse o nome? Esse rei histórico, né, tinha mandado algumas pessoas para lá, e Ezequias, ele expôs toda a riqueza, expôs todas as vulnerabilidades ali do reinado e do templo. Sabe, maior inocência, não se tocou da preciosidade daquilo que aquilo era, não se tocou que nem todas as coisas têm que ser expostas, e nisso são várias lições que nós vamos aprendendo. Então, ele vai lá, mostrou todos os tesouros do palácio do templo, e veio uma profecia falando o seguinte, né? Você expôs isso, então você vai ver que depois vai vir, eles vão dominar, e tudo que você expôs, eles vão levar para a Babilônia. Aproximadamente 80 anos depois, Nabucodonosor conquistou Judá e levou os primeiros exilados para o cativeiro. Então, vamos ver aqui esses textos que falaram dessa profecia. 2 Reis 20, 14 a 18, diz assim, o profeta perguntou, nessa ocasião que ele mostrou os tesouros, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada dos meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, como tudo o que está
o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Jeremias 25, a passagem de Isaías é igual a essa de 2 Reis, né, que eu mencionei lá. Jeremias 25, do 11 ao 12, diz assim: toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, e a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e deixarei arrasada para sempre. Isso anos antes de se concretizar isso, né? Então, esse foi o contexto do exílio. A desobediência do povo levou eles a viverem essa condição de escravizados, de sem nação, sem identidade, sem rei, sem autonomia. E quem era Daniel? Pela história, aqui mesmo a gente já começou a ler várias coisas que falam sobre a vida de Daniel, aqui no capítulo 1. Por tudo que a gente vê no livro de Daniel, quem era Daniel? Ele foi uma pessoa íntegra, justa e temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele era da linhagem real, a gente leu aqui no versículo 3. Ele tinha competência e habilidade, né? A gente fala que eles passaram por um processo seletivo. Eles não só tinham que ser da linhagem real, da nobreza, mas eles tinham que ter todas essas capacidades aqui, que a gente vai ver no versículo 4. E ele foi levado nesse primeiro exílio, junto com esses outros jovens, que também eram da tribo de Judá, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 receberam de Deus conhecimento e inteligência em toda a cultura. Então, eles tinham capacidade, mas a Bíblia deixa muito claro que essa capacidade não vinha da própria competência dele, não vinha só dos estudos ou do esforço, mas que era algo além. E Deus quem abençoou eles dessa forma. E a Daniel, além de toda essa capacidade, conhecimento e sabedoria, Deus deu para ele uma inteligência para interpretar sonhos e visões. E a gente vai ver isso durante a história. Então, Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse sua própria vida. Ele também resolveu buscar a Deus, mesmo numa terra estranha, e mostrou que é possível, né, ser fiel a Deus, mesmo estando no paganismo. Vou corrigir aí antes de compartilhar com vocês. Tá? Todo o nosso material é compartilhado no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, você vai entrar no Instagram, é BD Lagoinha Brasília Capital. No link da bio, você vai acessar o nosso grupo e todo o nosso material vai estar lá disponibilizado. Então, ele estava subjugado, ele era obrigado a fazer algumas coisas, mas ele sabia qual era a lei maior que regia a vida dele. E, por mais que isso lhe custasse a vida, ele sabia que existia algo que estava acima. Está proibido orar, clamar a qualquer Deus que não seja o rei. A Bíblia fala assim, quando Daniel ouviu essas coisas, ele foi para casa e foi orar. Você não pode orar. O que ele fez? Foi orar. Então, isso estava acima. A gente vai ver também, né, lições sobre submissão, sujeição. A Bíblia fala, sujeitem-se a todas as autoridades. Mas qual o limite disso? O limite em que essa autoridade está me colocando contra aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então, a gente vai ver muito isso na vida de Daniel. E ele profetizou durante 4 reinados. Foi o reino de Nabucodonosor, Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, Dario e Sírio. Daniel alcançou 90 anos de idade. Então, um pouquinho aí sobre ele. Ele foi chamado um dos profetas maiores. Quando a gente estava estudando algumas lições anteriores, a gente passou, né, toda a Bíblia e mostrou para vocês, né, como é que ela é dividida, né, o Pentateuco, profetas maiores, livros poéticos, profetas menores. Por que profeta maior? Porque ele era muito importante? Não, porque o livro dele era mais extenso. Então, tem os profetas maiores, que são livros mais extensos, e os profetas menores, que são livros menores. Não está falando de importância, está falando de quantidade de escrita. Ele era da linhagem nobre e real e foi levado para o cativeiro de Judá, para a Babilônia, por Nabucodonosor em 605 a.C. Os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, foram com eles, né?
E seus nomes babilônicos eram esses, eu já expliquei aqui, né, o porquê dessa mudança. Ele é o personagem principal do livro de Daniel, foi educado para o serviço do Império Babilônico e ele recusou, e ele recebeu o nome de Belsazar, né? Por mais que mudasse o nome deles, não mudaram quem eles eram, não mudaram a identidade deles. E aqui uma frase de um teólogo estudioso, né, da Bíblia, do livro de Daniel, ele diz o seguinte: o destino de reis e os assuntos humanos estão sujeitos aos decretos de Deus. Ele é capaz de realizar a sua vontade, não obstante a oposição mais determinada das autoridades soberanas mais poderosas da terra. É em Daniel que a gente vê aquele texto tão famoso que fala que é Deus quem estabelece os reis e quem destrona os reis. Então, por que esse panorama? Para a gente entender que eles estavam em condições completamente desfavoráveis. Eles estavam sem terra, sem liberdade, sem direitos, mas, mesmo assim, eles permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis àquilo que eles foram chamados para fazer. E não entravam em desespero. Quando Daniel foi decretado que ele iria para a cova dos leões, ele, ok, se é esse o preço que eu tenho que pagar para ser fiel ao meu Deus, eu pagarei. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados a se prostrar diante de uma imagem, era contra. Eles não podiam se prostrar diante de imagem, não podiam se prostrar diante de outros deuses. Assim, se isso acontecer, vocês vão ser jogados na fornalha. Ainda chamaram eles e deram outra chance. E eles permaneceram firmes. E ele falou assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, a gente não vai se prostrar diante dessa imagem. Então, tem muito a ver com o que a gente tem vivido e com uma expectativa ruim que tem se cultivado dos tempos que estão por vir. Às vezes as pessoas ficam com muito medo da perseguição, muito medo da cultura externa invadir. Olha que absurdo, a gente vê um blogueiro, vê um apresentador de televisão falando coisas que são completamente contrárias à palavra. A gente acha isso muito absurdo, e de fato é absurdo, mas essas pessoas estão no mundo. Isso é próprio deles. Sabe, não adianta a gente querer que o mundo expresse a vontade de Deus sem ter Deus. Não adianta a gente querer que o mundo expresse a vida de um novo nascido, de um nascido de novo, de um novo nascimento, sendo que não nasceu de novo. Não adianta a gente ter uma cartilha de coisas corretas sem Deus. O que precisa é de um novo nascimento. E, de fato, os tempos vão ficar cada vez mais difíceis. A cultura do mundo vai querer cada vez mais entranhar e arranjar espaço nos nossos corações, no coração dos nossos filhos. E o que é tempo de nós fazermos? De nós nos aprofundarmos na palavra. É tempo de nós inculcarmos a palavra de Deus na nossa cabeça e na cabeça dos nossos filhos. Para que, quando venham essas tentações, para que, quando venham esses discursos, nós saibamos, está errado. Ah, mas faz sentido. Não, não faz sentido, porque a palavra de Deus está acima. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser perseguido. Mas o meu Deus está acima. E se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, eu vou permanecer fiel àquele que me chamou. Nessa ministração que eu estava contando para vocês, eu contei a história de uma mãe que veio falar comigo que a filha estava sendo muito perseguida na escola. E que fizeram um grupo lá de WhatsApp dos amigos e colocaram todos, menos a menina, porque fulana é crente, ela não vai entrar no nosso grupo. E, lógico, a gente fica muito triste, né? A gente não quer que os nossos filhos sejam expostos, sejam maltratados, sejam excluídos. Mas a mãe virou para essa menina e falou assim, filha, glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados como somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Sabe? Você não está sendo perseguida porque você é chata, você não está sendo perseguida porque você está fazendo coisas erradas, você está sendo perseguida porque você tem Jesus e você vai se alegrar nisso. Agora, vamos ver aqui estratégias para você conviver no meio dos seus amigos e eles verem que Jesus é bom. Você não precisa estar longe, eles te quererem perto porque você tem Jesus. E desenvolveu ali com ela as estratégias para ela estar servindo os colegas, para ela estar ajudando, para ela estar se disponibilizando. E nisso as pessoas foram sendo atraídas, né? Os colegas foram vendo que era uma coisa boa.
né, vendo o testemunho. E o que às vezes a gente é tentado a fazer? Filha, e eu já recebi conselhos nesse sentido, às vezes, de pessoas da família, falar, não precisa ficar falando que você é crente. Não precisa, Deus conhece seu coração, sua fé está aqui dentro. Não se expõe. Porque a gente quer evitar a perseguição, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Paulo, né, quando ele tem ali um encontro com Jesus, o que Deus fala para ele, né, quando ele vai ali com o profeta lá, que foi abrir os olhos dele, vai falar o seguinte, fala para ele que eu o separei para ser perseguido por causa do meu nome. Isso não deveria ser um peso para a gente, isso não deveria ser um dilema para a gente, mas tem que ser uma glória. Glória a Deus quando eu sou perseguido por causa do nome de Jesus. Porque se a minha recompensa vem dele, ela vai ser muito maior. É ele quem vai me livrar, é ele quem vai fazer com que o nome seja glorificado. E eu vou passar para vocês um vídeo agora, depois pode apagar a luz aí, que vai dar esse panorama geral, muito do que a gente explicou aqui, né, e dessa ideia que é o livro de Daniel. Apaga aqui ou aí? Apagou aí? Então, vamos lá. Esperança na terra dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 contêm as histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em duas partes torna-se ainda mais interessante através de outro aspecto do conceito, que é a linguagem do livro. O livro começa em hebraico.
tal como aconteceu com seus amigos, o rei exalta Daniel e louva ao seu Deus, o que nos leva ao capítulo 7. É o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os temas se juntam. É outro sonho, mas dessa vez é de Daniel e, ironicamente, ele não consegue entender o sonho até que um mensageiro angelical explique. Ele vê uma série de 4 bestas, uma como um leão, depois como um urso, depois uma como um leopardo alado. Cada um deles simboliza um reino arrogante. E por último, há uma super besta que é identificada com um império realmente maligno e que tem muitos chifres, um símbolo comum dos reis do Antigo Testamento. E há um chifre específico que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Elas são simbolizadas por uma figura chamada Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus como também para seu rei da linhagem de Davi. Mas de repente Deus, que é chamado de Ancião dos Dias, vem e estabelece o seu trono. Ele destrói a superbesta e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde sobe para sentar-se à direita de Deus e compartilhar o governo de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição, destinam-se a oferecer esperança ao povo sofredor de Deus entre as nações. Mas eles sofrem porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se tornaram bestas. E assim, essas visões encorajam a paciência para que o povo de Deus espere que Ele traga o seu reino e domine o nosso mundo e vindique o seu povo sofredor. Mas isso levanta a questão sobre quando Deus fará isso. E é isso que essas 3 visões finais exploram. No capítulo 8, Daniel tem outra visão sobre as 2 últimas bestas do capítulo 7. Mas dessa vez, elas são simbolizadas por um bode, que, nos é dito, é a imagem do império dos medos e persas, e depois por uma cabra, que é uma imagem da Grécia Antiga. E de dentro da cabra sai um monte de chifres, um dos quais simboliza o rei maligno do capítulo 7. E nós aprendemos mais sobre ele, que ele atacará Jerusalém, e se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no final ele será destruído por Deus, que exaltará o seu povo e o seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito perplexo, especialmente sobre quando tudo isso vai acontecer. E ele então consulta o rolo do profeta Jeremias, onde Deus disse que o exílio de Israel duraria apenas 70 anos. Porém, para Daniel, os 70 anos estão quase acabando, e então ele pede a Deus que cumpra a sua promessa em breve. Mas um anjo vem e informa a ele que o pecado e a rebelião de Israel continuaram. E assim, o exílio e a opressão continuarão 7 vezes mais do que Jeremias havia previsto. Daniel está profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrada a mesma sequência de reinos. É a Pérsia, depois a Grécia e Alexandre o Grande, seguido pelos reis menores. Tudo isso conduzindo a este último rei do norte, que invadirá Jerusalém, estabelecerá ídolos no templo e se exaltará acima de Deus. Mas de repente esse rei vem à ruína. Agora, há um debate interminável sobre o que todas essas visões significam. Muitos veem uma conexão clara com as façanhas do rei assírio Antíoco nos anos 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e estabeleceu ídolos no templo. Outros acham que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. E outros ainda pensam que isso será realizado em eventos futuros que acontecerão quando Jesus retornar. O problema é que os símbolos e os números não combinam perfeitamente com nenhum desses pontos de vista. Mas isso abre a possibilidade de que, de alguma maneira, esses pontos de vista estejam corretos. O livro de Daniel foi criado para oferecer esperança às futuras gerações do povo de Deus. Ele cumpriu esse propósito nos dias do Império de Antíoco e tem feito desde então. É por isso que Jesus poderia usar imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressores que ele enfrentou em Jerusalém. É por isso que João, o visionário que escreveu o Apocalipse, poderia adaptar as visões de Daniel e aplicá-las a Roma dos seus dias e também a todos os futuros impérios opressivos. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e o errado e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta. Ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade
E é disso que trata o livro de Daniel. Uau! Muito bom, né? É uma visão ampla que a gente tem. Muitas vezes a gente lê a Bíblia. Pode acender a luz do pessoal aqui. Não, o Tiago vai acender. A gente lê a Bíblia uma vez, a gente não entende nada, mas leia mesmo assim, não desista. Aí você lê a segunda vez, você começa a lembrar, nossa, eu li isso aqui, parece com aquela outra coisa que eu li ali no final e tal, e você vai correlacionando. Aí você vai lendo, daqui a pouco você se dedica a estudar. Vou estudar sobre esse assunto. E aí você vai em vários capítulos, começa a estudar vários livros, contextos, aí descobre mais daquele assunto. Vou estudar esse livro, e aí você começa a ter essas perspectivas, né? Parece assim, nossa, esse cara foi um gênio, né? E é muito bom, graças a Deus, que Deus compartilha, né, o dom, a sabedoria entre nós. Mas é muito bom a gente ter essa perspectiva, né? Ver como é que o livro conversa, como é que ele se conecta. E o mais importante é a gente entender como que a gente pode aprender. A Bíblia fala o seguinte, que tudo que foi escrito para a nossa instrução. Quando a gente lê ali a história do povo saindo do Egito, eu não sei vocês, mas eu ficava muito nervosa. Eu falava, gente, que povo chato, que povo que reclama, tudo que faz reclama, tudo que Deus mostra eles acham ruim, tudo que... Nossa! Não consegue perceber. É legal porque eu já sei o final da história, né? Eu já sei o que Deus... Mas lá no meio, um dia eu lendo, e nessa minha indignação, Deus falou, mas vocês são assim até hoje. Vocês são igualzinhos. E por que isso está escrito? Para a nossa instrução. A gente olha aqui para o povo, eles iam passar 70 anos, estava acabando. Mas eles ainda não tinham aprendido, eles ainda não tinham se voltado para o Senhor, e esse tempo se multiplicou. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos no meio da tribulação, no meio do problema, aprenda o mais rápido possível o que Deus quer te mostrar naquela situação. Porque quanto mais rápido você cumprir esse propósito, mais rápido você vai sair desse deserto, mais rápido você vai sair dessa situação. Mas se você ficar ali, igual o povo, rodando, mas por quê? Nossa, mas antes era muito melhor. Por que Deus permitiu isso acontecer? O que eu fiz para merecer isso? Nada disso vai te trazer visão de futuro, nada disso vai te trazer visão de propósito. Fala assim, Deus, o que o Senhor espera de mim? O que eu preciso fazer? Quanto mais rápido você se alinhar a esse propósito, mais rápido você vai sair desse lugar. Então, a gente vai fazer um compromisso aqui. Não está passando. Que eu desliguei. A gente vai fazer um compromisso aqui esse mês. Vamos ler o livro de Daniel. Quem faz esse compromisso aqui? Tem só 12 capítulos, gente. Se você ler 2 capítulos por dia, essa semana você termina. Lê, grifa, se surgirem dúvidas, marca ali na sua Bíblia, traz para a gente, o que a gente puder, a gente vai sim responder, tentar trazer clareza para isso. Estamos firmes nesse propósito. O nosso Instagram é BD Lagoinha Capital. Entra lá, segue a página, aperta no link da bio, entra no grupo do WhatsApp. Essa semana a gente vai estar lá lembrando vocês sobre as leituras. E semana que vem a gente vai tratar especificamente desses textos. Vamos falar sobre jejum. E vai ser muito legal que dentro da vida de Daniel a gente vai conseguir explicar alguns assuntos. Então, vamos falar de jejum, não só do jejum de Daniel, mas explicar o que é o jejum, os tipos de jejum, qual é o propósito do jejum, como que o jejum aparece na Bíblia. Então, tem vários textos que a gente vai abordar, mas gostaríamos que vocês lessem, né? Daniel, do capítulo 1, versículo 15 e 16, que vai falar, a gente leu hoje. Daniel, capítulo 10, do 2 ao 14, e Isaías 58, que fala sobre o verdadeiro jejum. Amém? Então, semana que vem, jejum e batalha espiritual. Vamos tratar desses temas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, que bênção, gente. Esse livro de Daniel é um livro profético e se encaixa direitinho com o que a gente tem vivido, né? Você viu aqui que fala de Daniel junto com Apocalipse, e Daniel a gente tem que ter a mesma lógica quando a gente lê Apocalipse. É uma leitura de recapitulação. Você vai vendo uma coisa, de repente você vai ver outra coisa, mas eu já vi algo parecido. Aí você lê de novo, mas eu já vi isso em algum lugar. Mesma coisa de Apocalipse. Você vai ver que Apocalipse você tem
as 7 trombetas, você tem os 7 selos, você tem as 7 taças, de repente você vai vendo, mas é meio parecido a essa besta que aparece aqui, mas eu já não vi uma besta antes. O livro de Daniel também é isso. E cada nova revelação, cada nova visão vai dando um entendimento mais profundo. A gente vai falar um pouco aqui das visões também, de interpretação de profecia, né? Tem 4 tipos, né? Tem a futurista, preterista, historicista e a idealista. Alguém já ouviu esses negócios aí? Então, vocês vão ouvir. A gente vai estar falando disso aqui. E o livro de Daniel, assim, vai ser uma experiência tremenda aqui. Leiam o livro. Natália falou, se você estiver em dúvida, eu digo, quando você estiver em dúvida, porque vai acontecer. Aí você traz aqui para a gente que a gente chora junto, a gente explica, a gente vai buscar essa interpretação. Se a gente não souber, a gente vai atrás junto, tá bom? Vamos orar, gente? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a nossa vida não depende de circunstâncias temporais. Nós estamos firmados no que é eterno. Senhor, nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem demônio, nem qualquer coisa da criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós temos essa certeza, Senhor, que se o Senhor é por nós, ninguém pode nos opor. E, Senhor, que cada pessoa aqui saia cheia, Senhor, de ousadia, de coragem, cheia de esperança, Senhor. E, Senhor, que ela tenha cada vez mais entendimento, iluminação dos olhos do coração, para entender as tuas verdades para este tempo e para o tempo que está por vir. Muito obrigado por este momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 10h15,